O cheiro da casa da minha avó era uma coisa imutável, uma mistura de bolo de fubá recém-saído do forno, naftalina e aquele perfume suave de violetas, que ela usava desde que me entendo por gente. Era o cheiro da segurança, do carinho, do refúgio. Todo domingo eu ia até lá, no sobrado antigo no final da rua sem saída, para o nosso ritual, almoço, um pouco de conversa fiada, e eu a ajudava com alguma coisa que a tecnologia moderna insistia em complicar. Ligar a TV nova, configurar o celular que ela mal usava. Eu me sentia o neto do ano, cuidando daquela figura frágil de cabelos brancos como algodão, que andava devagar, apoiada numa bengala de madeira escura. Vó Laura era o epítome da velhinha indefesa. Tinha 82 anos de uma vida que, segundo ela, tinha sido muito simples. Nascida no interior, casou-se cedo com meu avô, teve minha mãe, enviuvou e passou as últimas décadas entre o tricô, as novelas e as plantas que tomavam conta da varanda. Era essa a história que eu conhecia, era essa a história que todos nós na família conhecia, e era uma mentira colossal. A verdade começou a se revelar numa terça-feira chuvosa de abril. Recebi uma ligação do vizinho dela, o seu Afonso. Vó Laura tinha escorregado no piso molhado da cozinha e não conseguia se levantar. Voei para lá, o coração na boca, imaginando o pior. Encontrei-a no chão, pálida, mas estranhamente calma. Ela me deu um sorriso fraco. Só um susto, meu filho. Ossos velhos não aguentam mais o tranco. No hospital, o diagnóstico foi uma fratura no fêmur. Cirurgia, fisioterapia, um longo caminho pela frente. Enquanto ela estava sendo operada, voltei à casa dela para pegar alguns itens pessoais, uma camisola, seus óculos, o livro de palavras cruzadas que ela adorava. A casa, sem a presença dela, parecia silenciosa e triste. Fui até o seu quarto, um santuário de colchas de crochê e porta-retratos empoeirados. Abri o guarda-roupa, e o cheiro de naftalina ficou mais forte. Peguei o que precisava, e quando fui fechar a porta, meu relógio prendeu num fio solto de um casaco de lã. Ao puxar, uma pequena placa de madeira no fundo do armário se deslocou, revelando um compartimento que eu nunca soube que existia. A curiosidade, essa força traiçoeira me dominou. Empurrei a placa e encontrei uma caixa de metal, fria ao toque, sem fechadura aparente. Era pesada. Levei-a para a cama, examinando cada centímetro. Numa das laterais, quase invisível, havia uma pequena ranhura. Forcei com a unha e uma tampa deslizou, revelando não um teclado numérico, mas um pequeno leitor de impressão digital. Aquilo era absurdo. Vó Laura mal sabia usar o controle remoto. Tentei pensar em pânico. Meu avô, impossível, ele era contador, o homem mais metódico e previsível que já existiu. Tentei minha própria digital, por puro reflexo. Nada. Pensei nela, na sua mão sempre fria, nos dedos finos e um pouco tortos pela artrose, e então me lembrei de um anel que ela nunca tirava, um anel de prata com uma pedra ônix, que segundo ela foi o primeiro presente do meu avô. Talvez tivesse algum mecanismo, mas o anel estava com ela no hospital. Eu fiquei ali, parado, sem saber o que fazer. Vocês já passaram por uma situação onde a realidade de vocês simplesmente se desfaz? Contem aí nos comentários como foi, porque eu me senti completamente perdido. Deixei a caixa onde a encontrei e voltei para o hospital, a cabeça girando. Nos dias seguintes observei minha avó com outros olhos. Ela se recuperava bem da cirurgia, mas algo estava diferente. Ou talvez eu estivesse Notei a maneira como ela analisava cada enfermeiro que entrava no quarto, um olhar rápido, quase imperceptível, que varria a pessoa da cabeça aos pés. Notei como sua audição, que eu sempre julguei ser fraca, parecia se aguçar seletivamente quando alguém falava baixo no corredor. Certa tarde, um homem que eu nunca tinha visto apareceu para visitá-la. Apresentou-se como um velho amigo da paróquia, um senhor distinto de terno e gravata. Eles conversaram em voz baixa por quase uma hora. A certa altura, ouvi palavras soltas que não faziam sentido. O canário já cantou? Perguntou o homem. Minha avó respondeu, com a voz serena de sempre. A gaiola está vazia, mas os ovos estão seguros no ninho. Ele assentiu, apertou a mão dela e foi embora. Quando perguntei quem era, ela sorriu e disse: "Ah, o seu Ribeiro, um doce de pessoa. A gente troca receitas de pão."
receitas de pão. A desculpa era tão esfarrapada que chegava a ser um insulto à minha inteligência. Quando ela finalmente teve alta e voltou para casa, em uma cadeira de rodas temporária, minha paranoia atingiu o pico. Eu me ofereci para ficar com ela nos primeiros dias. Era a desculpa perfeita para investigar. Enquanto ela dormia, dopada pelos analgésicos, eu voltei ao armário. A caixa ainda estava lá, sem o anel, eu não conseguiria abri-la. Então mudei de tática. Comecei a procurar por outras pistas. Na sua estante de livros, entre romances de banca de jornal e biografias de santos, encontrei um exemplar antigo de A Arte da Guerra, de Sun Tzu, com dezenas de anotações nas margens, feitas com uma caligrafia firme que eu não reconheci como sendo dela. Numa gaveta da cômoda, escondido sob lenços de seda, um passaporte com o nome de Helena Schmidt, com a foto da minha avó, uns 30 anos mais jovem, e carimbos de entrada e saída de lugares como Berlim Oriental, Moscou e Havana, todos datados do auge da Guerra Fria. Helena Schmidt, o canário, a gaiola, as peças começaram a se encaixar de uma forma aterrorizante. Cada gesto dela parecia ter um duplo significado. Será que eu estava ficando paranoico? Se você curte esse tipo de história de mistério e investigação, já deixa o seu like para eu saber que estamos na mesma sintonia. A confirmação veio numa noite de sábado. Vovó estava cochilando na poltrona da sala. O telefone fixo tocou. Uma voz masculina, com um sotaque estranho, meio eslavo, perguntou por Coruja. Gelei. Acho que foi engano, eu disse. A voz trêmula. A pessoa do outro lado fez uma pausa e disse apenas uma palavra. Comprometido, e desligou. Olhei para minha avó. Os olhos dela estavam abertos, fixos em mim. Não havia sonolência neles. Havia um brilho frio calculista, que eu nunca tinha visto. Dê o telefone para mim, querido, ela disse, com a mesma voz doce de sempre, mas que agora me causava arrepios. Eu entreguei o aparelho. Ela não disse nada, apenas ficou segurando o telefone, ouvindo o som de linha muda, a expressão indecifrável. Então ela suspirou, um suspiro longo, cansado. Acho que está na hora de a gente conversar, não é, Mateus? Ela me contou tudo, ou, pelo menos, o que ela achou que eu poderia suportar. A história da moça do interior era uma fachada, uma lenda de cobertura construída ao longo de 60 anos. Laura, ou melhor, a gente que usava esse nome, foi recrutada ainda na juventude por um serviço de inteligência clandestino, uma organização não governamental que agia nas sombras, corrigindo os erros das agências oficiais. Meu avô, o contador, também era um deles, um analista brilhante. O casamento deles foi real, o amor também, mas a vida deles nunca foi simples. A casa, o bairro, a rotina de aposentados, tudo era parte de um cenário meticulosamente montado. Ela era a coruja, a líder da rede na América do Sul, a chefe. A bengala dela tinha um compartimento para um microfilme, o anel de ônix, a chave para a caixa de metal, que continha um rádio de ondas curtas e livros de códigos. As amigas do chá da tarde, agentes de campo vindo para reportar, o seu Afonso, o vizinho prestativo, o vigia dela, o seu anjo da guarda armada. Minha vida inteira tinha sido uma mentira. Minha mãe não sabia de nada. Ela foi protegida, mantida fora desse mundo para ter uma vida normal. Eu por acidente tinha tropeçado no vespeiro. E agora? Perguntei a voz não passando de um sussurro. Agora, disse ela, ajeitando-se na cadeira de rodas com uma dignidade que desmentia sua fragilidade, você tem uma escolha: esquecer tudo o que viu e ouviu e voltar para os seus domingos de bolo de fubá, fingindo que sua avó é apenas uma velhinha que faz tricô. Ou você pode entender que o mundo é muito mais complicado do que parece, e me ajudar a arrumar a casa. A casa, eu entendi, estava em desordem. A ligação que eu atendi era um sinal de que a rede dela havia sido comprometida. Alguém estava caçando os agentes dela.